estão por vir. Muitos mandaram mensagem dizendo que vão acessar ao longo aí da nossa transmissão. Quero agradecer especialmente hoje aos nossos advogados que integram a banca da FENAPEF. Hoje nós temos aí todos os escritórios, né, que atuam na nossa defesa, na defesa dos direitos dos nossos, e isso nós estamos falando ao longo de vários anos, né? As primeiras ações datam de muito tempo atrás, né, lá do início. Então, quase início, coincidindo com o início da própria FENAPEF, que nós estamos comemorando 30 anos esse ano. Agora, inclusive agora, no dia 25 de agosto, é o nosso aniversário, né? Nós vamos tentar aí fazer uma modificação no que a gente tinha planejado para ter um evento comemorativo, né? Vamos tentar fazer aí uma festa à altura, mais online, né? Inclusive, hoje segui um convite para o diretor-geral para participar conosco da abertura, e aí nós vamos promover aí alguns eventos, algumas novidades que nós vamos apresentar numa live pré-agendada agora para o dia 25 de agosto, ok? É uma data comemorativa dos 30 anos da FENAPEF. Você já deve estar acompanhando aí nas redes as divulgações nossas, com participação do Conselho Consultivo. Todos os ex-presidentes fizeram aí um vídeo, acho que só um não fez, mas todos estão participando desse momento importante da federação. É uma data fechada, né? Não é nada melhor do que 29 e 31, mas como sempre a gente prestigia essas datas redondas, então nós estamos fazendo isso agora. Então, já agradecendo os nossos advogados, que vão aí na sequência fazer suas falas de acordo com as ações às quais eles estão incumbidos, né, de gerir, de acompanhar junto ao Poder Judiciário. Eu queria só fazer um esclarecimento antes para a maior parte, aí, a grande parte da nossa base, que é em relação a essa opção de entrar ou não com a ação judicial ou ainda buscar o caminho administrativo. Desde o início da primeira gestão nossa, sob a minha presidência, nós temos prestigiado seguir ainda, antes da entrada com a ação judicial, seguir um caminho de busca administrativa para ter o direito dos colegas ressarcido, né, para ter o direito ou garantido ou ressarcido. Nós tivemos alguns sucessos em algumas medidas que nós tomamos ainda em âmbito administrativo, né, a partir desse diálogo, do bom diálogo que nós temos com a gestão da polícia. Nas últimas 4 gestões, inclusive, a gente tem mantido o bom diálogo. Nessa agora nós estamos inaugurando um diálogo com o diretor Rolando Alexandre, ainda vamos ter a nossa primeira reunião de trabalho com ele. A expectativa é de já na semana que vem, no mais tardar na próxima seguinte, a gente vai ter uma reunião com ele para tratar dessa amplitude de problemas, inclusive de pautas que foram iniciadas já nas gestões anteriores. Então, como exemplo, nós temos a questão do tempo militar, que nós tínhamos o caminho judicial, mas conseguimos, por trabalho parlamentar e também junto ao TCU, avançar com essa discussão e obter o reconhecimento daqueles colegas que, antes de entrarem para a PF, cumpriram o tempo militar e agora tem a possibilidade de aproveitar no cômputo do tempo policial, né, efetivo. Então, nós conseguimos isso. A questão das diárias, apesar da gente estar agora num fechamento de ação, com já as inscrições nos RPVs precatórios, nós enfrentamos nessa ação também a questão da legitimidade, isso foi superado, mas também em relação à atualização do valor das diárias. Isso interessa para muitos colegas, aliás, interessa a todos nós. Nós já temos aí 10 anos praticamente sem atualização alguma, então nós criamos uma agenda com a antiga direção-geral e a diretoria de gestão, onde a FENAPEF entregou um trabalho, um estudo sobre a modificação dos valores em várias cidades brasileiras, que são sempre destino de colegas que vão viajar em operações. Então, nós já fizemos esse estudo, propusemos um valor atualizado para que a própria gestão corrija, sem que a gente necessariamente parta para o caminho judicial para essa solução.
E nessa esteira nós temos várias providências que nós tomamos e conseguimos sucesso. Inclusive, conseguimos reverter até demissões de colegas, né? Demissões que nós considerávamos injustas, e aí apresentamos ainda na esfera administrativa. O doutor Daniel nos acompanhou numa dessas agendas, né? Então nós conseguimos reverter através de PAD revisional, e nós estamos hoje com encaminhamento de 5 casos ainda junto ao Ministério da Justiça, nessa tentativa de reversão administrativa, alguns desses casos em paralelo à nossa atuação pela via judicial. Então, isso é só para mostrar que nós buscamos vários caminhos, até para não afogar tanto o nosso jurídico no primeiro momento, e, claro, buscando uma solução administrativa, né, num primeiro momento. Então, eu quero passar agora a palavra, já de imediato, para o nosso diretor jurídico, Flávio Werneck, para que nós tenhamos aqui o início das falas, das explicações sobre as nossas ações. Então, o Werneck tem se dedicado muito nessa parte de comunicação. O diretor jurídico anterior, o Adair Ferreira, ele participou de um processo de organização de todas as ações nossas, inclusive com disponibilização na nossa área restrita de todas as informações de ações judiciais para os colegas. Então, quem não tiver ainda acesso a essa área restrita, busque aí junto à nossa área de informática para ter acesso e já lá nessa área conseguir a maioria das informações sobre quais ações ele está sendo contemplado, em quais ações e o encaminhamento, o status atual de cada uma dessas ações é possível hoje nós acessarmos na área restrita do site da FENAPEV. Tá bom? Então, passo a palavra agora para o nosso diretor jurídico, Flávio Werneck. Werneck, está contigo. Boa fala aí, que traga bons esclarecimentos para os nossos colegas, tá bom? Presidente, eu acho que o Flávio saiu da reunião. E tem alguém com o microfone aberto aí que está fazendo barulho ensurdecedor. Pessoal, a todos os participantes aqui da videoconferência, os advogados e diretores e conselheiros, eu peço para que todos desliguem seus microfones aí, tem essa opção aí logo à frente na tela, para que não dê esses ruídos e não atrapalhe as falas, tá bom? Mas o Werneck, nós vamos conferir aqui se ele está ainda, e se ele está refazendo o acesso, já para ele iniciar a fala dele, ok? Vou fazer isso. Tá, só clica. Eu caio lá. Tá bom. Só clica ali, ó. Só clica no microfone e mexe pronto. Bom, boa tarde, boa noite a todos, né? Eu tive um probleminha aqui no link, estava ali embaixo no jurídico, então estou falando aqui do link do presidente. Gente, primeiro agradecer a todos pela presença, os advogados do escritório que presta serviço hoje à Federação, Antônio Rodrigo Machado e Tiago, ao advogado, ao escritório de advocacia que nos auxilia em Alagoas, que hoje está representado pelo Álvaro, né? O escritório Sarmento, representado hoje pela Fernanda, e também o escritório da ação da proporcionalidade, representado pelo Franco, né? Franco, que toca a ação da proporcionalidade. Bom, gente, primeiro a gente vai fazer um corte aqui sobre o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar das ações dos 28, né? Esclarecer os pontos relativos à ação dos 28. Vamos falar da ação das diárias de nível superior. Vamos falar da ação da proporcionalidade e das situações específicas do escritório Paes e Almeida, né, referente à reexpedição de precatória, habilitação e outros pontos das ações que nós estamos tomando lá nas ações
em Alagoas, que são diversas. Vi que alguns colegas me questionaram acerca da GOI, né? Já aí no chat. A GOI é uma ação da ANSEF, apesar de parceria com a federação no que tange a comunicação para os filiados, é uma ação que é da ANSEF. E como nós tivemos problemas com o escritório patrono da ação, ficou acordado que toda a comunicação dessa ação seria feita pela ANSEF. Então, as dúvidas referentes às ações da GOI, nós podemos até auxiliar, mas é melhor que vocês façam todo o contato e todos os questionamentos à ANSEF, tá? Eu não vou me alongar muito, porque nós temos vários advogados que pretendem fazer uso da palavra, né? E que vão, de maneira mais adequada, apresentar como está a demanda, em que pé está a demanda e como a gente vai trabalhar essa demanda. Então, eu vou continuar essa nossa live passando a palavra, primeiro, ao escritório Sarmento, na pessoa da Fernanda, né? A Fernanda ela vai nos colocar a par da ação dos 28 de 2003, tá? Ação dos 28,86% de 2003, que corre no Distrito Federal. Ela vai tecer maiores comentários acerca dessa ação. Já adianto que essa ação, nós tivemos êxito nas rescisórias, né? E com o êxito das rescisórias, ela retornou à vara de origem. Com isso, o escritório vem fazendo ações para que ela tenha a celeridade necessária e também que a vara de conciliação possa agir em detrimento da 17ª vara. Então, a Fernanda vai passar maiores detalhes sobre isso. E também vai nos falar um pouquinho sobre a ação das diárias de nível superior, tá? A ação essa que está em fase de expedição de RPVs, tá? Então, ela vai explicar melhor como é que está essa ação. As perguntas, gente, do chat, as que são de caráter particular, a gente colocou que seria necessário vocês enviarem um e-mail para o jurídico@fenapef, para que a gente não exponha nem nome de pessoas, nem valores, né, referentes a determinada ação ou não. Isso é uma precaução que a gente toma porque semana passada, por exemplo, eu recebi aqui uma intimação da Vara de Família de Minas Gerais, pedindo explicações e valores que foram repassados a determinado colega de recebimento de ações judiciais, de demandas judiciais da federação. Então, para evitar esse tipo de situação constrangedora, a gente pede que as pessoas enviem para o jurídico@fenapef, que a gente responde na medida do possível, hoje, amanhã, depois, mas a gente vem respondendo. Hoje eu já respondi 4, 5 questionamentos de colegas quanto à ação dos 28, em que posição estava e etc. A gente vai responder na medida do possível. Eu respondo também no meu telefone. Vários colegas questionam, perguntam, eu ponho o posicionamento também. Então, sem mais delongas, gente, vou passar a palavra para a doutora Fernanda Mioto, representando o escritório Sarmento, para que ela possa nos passar a real situação da ação dos 28,86% de 2003 que está em Brasília e das diárias de nível superior que correm na primeira vara de Alagoas. Bom, boa noite a todos. Werneck já me apresentou, sou Fernanda. Eu acho que boa parte das pessoas aqui, pelo menos os presidentes, já me conhecem das AGS, né? E eu queria começar falando da ação do 28. Não sei se vocês se lembram que nos últimos encontros que nós tivemos a oportunidade de falar sobre essa ação especificamente, eu expliquei que nós estávamos tentando fazer algumas tratativas administrativas junto à AGU, justamente para dar celeridade a essa ação.
nós fizemos várias reuniões junto ao responsável da AGU por esse processo. Júnior, vou E ver se uma das voltou lá. ações iniciais Vou ver se que voltou lá. tanto nós quanto a AGU propôs foi o desmembramento dessa ação. Essa ação tem mais de 2.000 servidores e ela está dividida em 4 grupos na execução. Esses grupos não possuem nenhuma ordem específica, nenhuma quantidade específica de servidores por grupo. E a quantidade de pessoas estava dificultando também um pouco a tramitação do processo, porque sempre que era enviado para a contadoria ou para a própria AGU, eles demoravam um tempo maior para devolver os processos em virtude da quantidade de pessoas. Então, a proposta inicial foi de fazer um desmembramento com grupos de 20 pessoas por processo. Isso foi uma coisa que inicialmente a AGU aprovou e peticionou os autos concordando com esse desmembramento. Nós também estamos tentando fazer algumas tratativas com relação ao procedimento, aos atos processuais, justamente para tentar barrar certas impugnações já ultrapassadas, enfrentadas nesse processo, por exemplo, legitimidade e tudo mais. Esse foi um dos motivos pelos quais pelo qual a gente pediu, inclusive, as procurações individuais. Eu acho que tem uns 2 anos e meio que eu vinha batendo nessa tecla, pedindo para que a gente se esforçasse para que essas procurações fossem enviadas. Hoje nós temos um universo muito pequeno de pessoas que não enviaram, cerca de 200 pessoas só, e que é algo mais fácil de conseguir no futuro. Bem, eu também tinha explicado que nós faríamos um grupo piloto nesse desmembramento, que não seria prudente da nossa parte já fazer desmembramento com todas as pessoas, justamente porque a gente queria ver qual seria o comportamento do juiz da 17ª, da AGU, que a despeito de concordar nas reuniões que nós fizemos, ela poderia nos autos querer impugnar alguma coisa, e ver se nossos pedidos seriam acatados, se precisariam ser reformulados de alguma forma. Nós protocolamos o primeiro grupo, infelizmente foi um pouco antes da pandemia, então a pandemia acabou atrapalhando um pouco. Ela já é um pouco enrolada, né? Uma vara que acaba tendo uma tramitação mais lenta. O juiz não é um juiz fácil, mas nós fizemos o protocolo e 4 grupos anteriores já foram migrados para o PJE. Esse processo, esse processo do grupo 1 também já foi protocolado no PJE. E nós tivemos agora, há cerca de 2 semanas, um despacho que foi muito positivo, ao nosso ver, que encaminhou o processo para o Centro de Conciliação, a um pedido. Eu não sei quem está com o microfone ligado, mas aqui está me tirando um pouco a atenção. Enfim, oi, está todo mundo me ouvindo? Agora sim. Eu não sei se alguém que me... Agora sim, Fernanda. Tá ok, vamos lá. Tá melhor, né? Tá, eu acho que estava meio baixo o áudio, né? Tá. Enfim, há uns 15 dias, mais ou menos, nós tivemos uma decisão que foi positiva, um despacho que foi muito positivo, atendendo a um pedido nosso, o juiz da 17ª encaminhou o processo para o Centro de Conciliação. Esse foi um pedido estratégico nosso, primeiro porque a gente está com a intenção de conciliar. Então, o que a gente puder definir com a União, com a AGU, numa audiência de conciliação, é melhor. Segundo, porque a gente queria tirar o processo da 17ª. Justamente pelo tempo que o processo já está tramitando e pelo que a gente vem observando, que o juiz não decide nada
que seja substancial, enfim, tem decisões antagônicas nos processos que são idênticos. Então, essa foi uma estratégia nossa de tirar o processo de lá, da 17ª, e conseguimos. O processo foi encaminhado para o Centro de Conciliação, a União não se opôs a encaminhamento para lá, e agora, com esse grupo piloto, nós vamos aguardar pelo menos uma decisão inicial para protocolar os próximos grupos de 20 pessoas. Só queria dizer que os 4 grupos já existentes e os mais antigos, eles vão deixar de existir. Na verdade, com esses grupos, com esse desmembramento, a nossa intenção é dar um restart nessas execuções. Então, entre aspas, nós começaríamos do zero, mas aproveitando um pouco dos atos processuais. Não vai ser tudo de novo, não vai demorar mais 10 anos, nossa intenção é que acabe logo, mas é um restart mesmo. Então, os grupos vão deixar de existir. Só que os servidores que estão listados nesse processo, nos 4 grupos, vão permanecer. Ninguém sai e, por hora, ninguém entra. Tá? Então, não se preocupem que esse desmembramento não vai trazer prejuízo para ninguém pelo fato dos processos deixarem de existir. Nós temos a intenção de protocolarmos inicialmente os grupos com as pessoas que não têm nenhum tipo de pendência. Por exemplo, não tem pendência de filiação, não faleceu, enfim, tá todo mundo ativo. Então, essa vai ser a nossa... Lembra que deu isso da outra vez? Os nossos requisitos para selecionar os grupos que serão protocolados inicialmente. Tá? Sobre a habilitação de herdeiro, nós vamos fazer um grupo também específico para as pessoas que têm que habilitar herdeiro e pensionista. Eu recebi alguns e-mails de pessoas já questionando e querendo fazer a habilitação. Eu conversei com o Werneck mais cedo sobre esse assunto e nós chegamos à conclusão que, por não estarmos no momento ainda de habilitação, na fase processual de habilitação, a gente ainda não vai colher essa documentação. Assim como eu fiz no processo das diárias, eu vou fazer um levantamento do nome de todos os servidores que têm o CPF cancelado. E aí, o CPF cancelado pode ser que a pessoa esteja com algum problema na Receita Federal ou tenha falecido. E eu não tenho como saber. Mas eu vou fazer um levantamento do nome desses servidores, vou passar para a federação, e a federação vai ficar responsável por localizar essas pessoas e informar que nós estamos fazendo a habilitação de herdeiros e precisamos da documentação. Então, por hora, se alguém entrar em contato com sindicatos, com a federação, enfim, querendo saber sobre a habilitação, a gente ainda não está fazendo. Não se preocupem também, porque ninguém vai ficar sem ser habilitado. É que agora não adianta eu receber esse tanto de documentação e já começar a proceder com isso, porque vai gerar um tumulto maior, já que a gente vai fazer grupos específicos para essas pessoas. Eu acho que para a ação dos 28, é isso que eu tenho para dizer. Já foi protocolado o primeiro grupo de 20 pessoas, o processo foi encaminhado para o Centro de Conciliação. Infelizmente, a pandemia está atrasando mais ainda o processo, porque algumas coisas são presenciais, enfim. Mas a gente já achou muito positivo o fato do juiz ter aceitado, acatado o nosso pedido de encaminhar para o Centro de Conciliação e a União não se opôs. Essa é as considerações do 28. Posso passar para a diária? Claro. Quer que eu fale mais alguma coisa? Não, pode sim, Fernanda. Eu só queria salientar. Posso passar para a diária? Oi, Fernanda. Pode sim. Deixa eu salientar só um detalhe. Quanto aos colegas que estão preocupados quanto às listas da ação dos 28, como a Fernanda falou, a lista permanece a mesma. Nós tivemos vários despachos, várias decisões, mas já foram saneadas todas essas decisões, todas essas situações estão resolvidas. Então, todas as pessoas contempladas na lista da ação de 2003, se não tiverem nenhum problema do tipo litispendência, já tiverem recebido
ou já tiverem alguma outra situação processual, a lista original, que é aquela lista de 2003, está valendo. E aí, na medida do possível, o escritório vai protocolar quando for a hora certa, né? Depois que, como ela falou, que a AGU se pronunciar, protocolar os demais grupos. Creio que é isso. Pode continuar, Fernanda. Eu acho que agora falar um pouquinho sobre a ação das diárias de nível superior, que está em Alagoas, Primeira Vara Federal de Alagoas. É só para complementar, Flávio, o que você falou. Para deixar as pessoas mais tranquilas, todo mundo que mandou a procuração individual são as pessoas que estão incluídas na lista. Óbvio que, como o Flávio disse, tem pessoas que têm dependência, a União sempre faz esse levantamento daí. Para essas pessoas fica mais complicado, mas por isso a importância da procuração. Então, se tem alguém que não enviou ainda, pode enviar e-mail para a federação para enviar, para que a gente manda o modelo da procuração e os documentos necessários, porque garante o recebimento por essas pessoas e também supera qualquer discussão que a União ainda queira levantar com relação à legitimidade. Tá? Processo da GA. Fernanda, deixa eu só colocar uma pergunta aqui que eu vi aqui no chat rapidamente. Gente, olha só, estão indagando sobre precatório. O precatório vai depender agora do andamento da execução. Né? É difícil a gente prever quando esse precatório vai estar disponível. Lembrando que se a gente habilita o precatório em um ano, a gente só vai conseguir fazer o levantamento desses valores no outro ano. Mas também lembrando que agora nós temos juros e correção já pacificados pelo STF, então o que se aplica ao IPCA o que nos dá uma recomposição desses valores mais adequada, não é isso, Fernando? É isso mesmo. Eu sei que todo mundo está ansioso para receber, mas pelo menos o IPCA compensa um pouco, né? Mas para esse ano eu já adianto também receber muito e-mail falando sobre isso. Era até dia 1º de julho. Por óbvio, da situação que o processo está, ainda não tem conta homologada. Vai ter conta homologada em cada grupo agora com desmembramento. Nós vamos passar para a federação também o número de todos os processos quando eles forem protocolados, para que vocês possam fazer o acompanhamento. Mas não tem previsão de inscrição em precatório. Infelizmente, não temos. Essa pandemia, como eu disse, atrasou tudo mais ainda, mas a nossa intenção, levando para o centro de conciliação, é justamente isso, dar um pouco de celeridade para esse processo, para que a gente possa inscrever os precatórios o mais rápido possível. A gente também tem tanto interesse quanto vocês em inscrever os precatórios. Nós somos tão interessados dos quanto, porque a gente só recebe quando vocês receberem. Então, não pense que às vezes o escritório está postergando, protelando, enrolando. Não. O nosso interesse é que vocês recebam o mais rápido possível, tá? Mas, infelizmente, a nossa justiça é um pouco lenta. Então, infelizmente, sem previsão de inscrição ainda. Outro detalhe, gente, só para terminar, desculpa te interromper de novo, Fernanda. A gente mandou a lista de quem ainda não assinou as procurações dessa ação de 2003 para todos os presidentes de sindicato. Então, todo mundo tem a lista aí daqueles que não assinaram ainda a procuração. Do grupo total, nós temos menos de 10% que não assinaram ainda a lista, não assinaram a procuração. Então, a gente busca aí com os presidentes a orientação que nós mandamos, com toda a lista de quem ainda não assinou a procuração dessa ação de 2003, tá? Outra coisa, tem um colega falando que foi excluído da ação. Mande no privado, no jurídico@fenapef, que a gente vai te dar o motivo pelo qual, em tese, você foi excluído, ou se você realmente foi excluído, estaria na lista ou não estaria na lista, tá ok? A gente não coloca no grupo porque pode ser que exponha algum dado privado, algum dado particular, que não é o caso. Então, manda para a gente para o jurídico@fenapef, que a gente te responde. Tá. Agora eu vou passar para a próxima, que é a ação das diárias. Nós começamos a fazer o protocolo desse processo em julho,
Tá? Isso, no mês de julho. Todas as informações foram passadas no site para vocês entenderem o procedimento que a gente ia adotar e que foi estabelecido junto com o juiz e diretor da Primeira Vara Federal de Alagoas, que é onde os processos estão tramitando. Os 3 lotes já foram protocolados. Os únicos processos que não foram protocolados ainda são os grupos com habilitações de herdeiros e pensionistas. Tá? Então, eu vou por partes. Dos processos já protocolados, a União já concordou com os cálculos do primeiro e segundo lote. Tá? E no primeiro lote, quase 100% dos RPVs já foram expedidos. Tá? Nós estamos agora fazendo um trabalho de conferência dos RPVs. Isso demanda um pouquinho de tempo, porque eu tenho que olhar RPV para RPV para ver se os valores estão corretos. Para cada grupo são 10 pessoas e cada grupo tem cerca de são cerca de 200 processos. Então, são 2.000 RPVs por grupo. Quando terminarem de expedir os RPVs, os processos serão, os RPVs e os precatórios, são poucos precatórios, mas existem alguns, tá? Serão encaminhados para o TRF5. Então, 2 coisas que eu considero importantes agora, inicialmente. Nós estamos tratando isso também administrativamente com a AGU e sabemos que, por alto, não vai ter também nenhum problema com a concordância dos valores do terceiro lote. É que o terceiro lote foi protocolado há cerca de 1 semana, por isso que está um pouquinho atrasado em relação aos demais, mas está dentro do cronograma. Então, vamos lá. Não vai ter desconto de IPSS. Nenhum RPV, nenhum precatório terão descontados IPSS. A União já concordou expressamente com isso nos autos, de que não haverá desconto. Então, não se preocupem com relação a isso. Segunda coisa, as RPVs foram expedidas pela vara com valor histórico. O valor histórico é o quê? A data base, que é agosto de 2017. Tá? Porém, segundo a resolução do próprio tribunal, após a expedição das RPVs e dos precatórios pela vara, eles são encaminhados para o TRF. Tá? E o TRF faz a atualização de juros e faz a correção monetária pelo IPCAE até a data do depósito. Então, as RPVs, se vocês conseguirem, eu acredito que quem não é advogado não consiga ter essa informação através da consulta pública, mas quem conseguir, quem tiver acesso, porventura, a alguma requisição, ela foi expedida com valor de agosto de 2017. Para evitar fake news, esse não é o valor final. O valor final só vai ser quando ela for remetida para o TRF da Quinta Região e lá o TRF da Quinta Região fizer a atualização monetária, inclusão dos juros de imóvel, tá? Então, essa é outra informação importante. Os RPVs e precatórios do primeiro lote vão ser expedidos primeiro, porque depois que a gente se intima e confere se o valor está correto, tem um prazo também para a União se manifestar e automaticamente o PJE já remete os RPVs para o tribunal. Até o momento, não tem nenhum que já foi remetido, justamente porque não passou o prazo. Mas nós acreditamos que no início do ano, final desse ano, início do próximo ano, todas as RPVs tenham sido já encaminhadas, atualizadas e, no melhor dos cenários, pagas. Apenas os precatórios que não vão ser pagos ainda, porque se eles tiverem... a gente não teve como fazer um controle do que era precatório, do que era RPV. Então, se porventura tiver algum precatório que estava no segundo ou terceiro lote, eles não foram protocolados antes de 1º de julho. Então, não deu tempo de inscrever para esse ano. Eu já adianto que são pouquíssimos os casos de precatório, mas se tiver alguém que tiver ciência de que tem o valor
de precatório, é só entrar em contato que eu posso informar em qual grupo, tá? Que a gente pode passar informação sobre a inscrição. Mas nossa perspectiva é que até o início do ano as RPVs sejam pagas. Com relação à habilitação de herdeiros e pensionistas, nós fizemos um levantamento e são cerca de 313 pessoas que têm uma situação de CPF cancelado. Não posso afirmar, como disse, que as 313 pessoas faleceram. Então, se nós passamos a lista para a federação das pessoas que estão com problema do CPF, se porventura o seu nome, o nome de alguém estiver na lista que essa pessoa não faleceu, tem que regularizar o CPF para a gente conseguir protocolar o processo. E aí vocês podem entrar em contato com a federação para informar que o CPF foi regularizado. Para quem de fato faleceu, nós vamos fazer os grupos específicos para herdeiros e pensionistas. Só que esses grupos, eles vão ser protocolados de acordo com o recebimento da documentação. Então, eu preciso receber os documentos para eu poder começar a protocolar os grupos. Já tiveram uns 20 casos onde a gente já deu entrada na habilitação. A habilitação já foi deferida. E aí, depois de deferida a habilitação, que eu posso protocolar para inscrever o RPV. Esse processo de habilitação e até a efetiva inscrição demora um pouco, porque eu preciso fazer um processo autônomo, iniciar um novo processo só de habilitação. O juiz vai analisar o caso, vai deferir o ingresso daquelas pessoas como beneficiários daquele falecido, servidor falecido, e só então, quando o crédito estiver habilitado em nome dela, que eu posso colocar para inscrever o RPV, o precatório. Tem algumas pessoas, só para explicar a situação geral, que entraram com um pedido de habilitação com outros advogados diretamente nos autos. Isso atrapalha um pouco a gente, porque atrapalha o andamento do grupo que já está, porque tiveram pessoas que morreram no final do ano e, às vezes, a Receita demora um pouco para atualizar a situação cadastral deles no site. Então, eles, poucos, mas alguns passaram os lotes que já foram protocolados. Então, essas pessoas fizeram um pedido de habilitação dos próprios autos, atrapalha o grupo que está andando e o juiz está indeferindo. O juiz está pedindo para que entrem com um processo autônomo. Então, quem tiver ciência de que está nessa situação, teria que enviar para a gente o mais rápido possível essa documentação, porque, infelizmente, para esses casos demora. A gente precisa de um novo processo, só depois que esse novo processo finaliza que eu posso inscrever os precatórios e as execuções de pagamento. Eu acho que é só isso. Werneck, alguma coisa? Bom, Fernanda, agradeço. Creio que é isso, né? Colocar 2 pontos aqui, um da ação dos 28 de 2003. Algumas pessoas estavam perguntando a necessidade de filiação ao sindicato. O juiz da 17ª Vara Federal do DF exigiu a comprovação de filiação agora. Por isso, nós exigimos dos sindicatos essa comprovação juntamente com a procuração. O escritório, isso não é uma decisão ordinária, né? Mas é a decisão da vara do juiz onde a ação está correndo. Se houver qualquer alteração, nós comunicaremos, né? Por enquanto, a gente precisa da procuração e da comprovação de filiação aos sindicatos, tá? Para que a gente possa juntar aos autos do processo, tá? E muito pouca gente, como eu falei, menos de 10% dessas pessoas colocaram essa situação como entrave, né? E eu creio que você abrir mão aí de valores substanciais e da assessoria jurídica da federação e dos sindicatos por conta de orgulho, a grande maioria vai acabar, se necessário for, fazendo a filiação e mandando a comprovação, tá? Segundo ponto, quanto às ações das diárias na primeira vara federal. Nós tivemos um sem número de áudios, um sem número de informações
distorcidas quanto a essa ação. Como a Fernanda falou, importante salientar, não vai ter desconto de PSS nem imposto de renda, tá? Não teremos, então, quando sair, aquele desconto direto lá no precatório ou no RPV que já vem lá descontado. A própria União, via AGU, já reconheceu que, como é diária, não há essa necessidade. A gente teve informações indevidas nesse ponto. Também tivemos informações de que um suposto contrato com outro escritório causaria atraso. Não foi o caso também. Então, gente, quando a gente vai buscar informações, busque informações direto com o seu sindicato, direto com o seu representante, para que não haja essas informações truncadas, tá? Os honorários, muito provavelmente, já vão vir descontados, os honorários contratuais já vão vir descontados nesse precatório ou nesse RPV. É o único desconto que já vai vir, mas na hora do RPV ou do precatório, nem vai estar constando esse valor. Tá ok, gente? Os honorários já vêm destacados do precatório e no RPV. Isso sim, isso já consta no RPV e no precatório que já estão sendo expedidos. Já são expedidos com destaque, vai ter atualização monetária, juros e tudo mais, mas é um único desconto, de fato. Perfeito. Agradeço a Fernanda, agradeço ao escritório Sarmento pela participação aqui na live. Quer falar mais alguma coisa, colocar mais algum ponto, Fernanda? Só pedir que, se tiverem dúvidas, eu sei que vocês entram em contato com a federação, também fiquem à vontade para enviar as dúvidas para o meu e-mail, para o escritório. Só peço um pouquinho de paciência, porque são muitas pessoas, às vezes eu demoro 2, 3, 4, 5 dias para responder, mas eu vou responder, tá? Principalmente com relação ao processo dos 28, que ainda vai ter um longo caminho pela frente. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição para responder os e-mails dos servidores, dos presidentes, e só peço paciência mesmo, porque às vezes muita gente, eu não consigo responder todo mundo de uma vez, tá? Fernanda, tem uma outra pergunta aqui que eu acho que vale a pena. Eles pediram para explicar melhor se todos que estão na lista e não tiverem problema de litispendência, etc., se estão realmente contemplados, ou seja, se as rescisórias realmente foram vitoriosas para a gente. Então, só repise isso para a gente terminar. Todas as pessoas que estão na lista que não tiver nenhum problema de litispendência ou, enfim, de filiação, se for o caso, tá? Se for o caso, porque essa decisão está pendente de recurso, vão ser contempladas. As rescisórias já transitaram em julgado, ainda estamos discutindo valores. Então, pode ser que vocês tenham tido acesso a algum valor que, porventura, possa diminuir. Eu estou falando de valor histórico, tá? Sem atualização. Porque a União está impugnando valores. Por mais que a gente recorra, rebata, às vezes o juiz acaba homologando a conta apresentada pela AGU ou pela contadoria. Então, o que está sujeito à modificação são valores, que está sendo alvo de impugnação ainda. Mas as pessoas que estão lá, que não tem nenhum problema, que enviaram procuração, serão contempladas, tá? Perfeito. Novamente agradeço, Fernanda, agradeço o escritório Sarmento pela participação e já de antemão já passo imediatamente a palavra para o escritório Antônio Rodrigo Machado, para que ele possa fazer as considerações sobre a ação dos 28 de 2006. Boa noite, Flávio, boa noite, presidente Baldes, boa noite a todos os participantes da nossa reunião. Estou aqui representando o nosso escritório. Boa noite também a todos os demais amigos que estão aqui presentes. O
doutor Marcos Firme, não está aparecendo direito aí na câmera, mas eu vejo agora, sim, esse rosto tão bonito não pode ficar de fora da nossa reunião. Um abraço a todos os amigos. Eu vou falar hoje aqui sobre alguns pontos de maneira bem rápida, tendo a complementação do responsável pelo nosso escritório no acompanhamento do contrato da FENAPEF, o doutor Tiago Felizmino, que também está aqui. Eu tenho alguns pontos aqui que a gente precisa tratar, e aí eu vou indicar cada um deles e o Tiago vai, de maneira mais específica, falar sobre cada uma das questões. Nós temos aí sobre as rescisórias, né, do 28,86, também a questão lá dos policiais do Maranhão, as ações do Dr. Flávio Werneck, também as ações referentes à Previdência, a reforma da Previdência. Nós estamos firmando aquele acordo, né, sobre a cota pré-escolar e também os excluídos, né, das execuções coletivas. Esses seriam os pontos que a gente vai tratar aqui. Pode ser, presidente? O presidente Balder não está, né? Pode ser, Flávio? Perfeito. Então, Tiago, por favor, você tem a palavra para fazer a apresentação do nosso relatório, por favor. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, Flávio. Boa noite, presidente Baldens, que eu já até cumprimentei anteriormente no início da reunião. E vamos lá. As coletivas de 2886 de 2006 são as que tiveram um certo problema por conta da questão de listas serem apresentadas e a última lista ter excluído alguns colegas. Isso, inclusive, gerou muita dor de cabeça de ações individuais contra a federação. Então, o que foi que aconteceu? Em 2010, a decisão do processo de 2006 foi em 2008. Em 2010, a União entrou com a rescisória, tentando desconstituir o título de 2886 para todo mundo que foi afetado. E a federação apresentou uma reconvenção nessa rescisória, pedindo, pelo contrário, que fossem afetados indiscriminadamente todas as pessoas que fizessem direito, independentemente de qualquer lista. Até porque essa apresentação de lista ela nunca foi legal, ela nunca foi determinada por lei. Isso era um entendimento jurisprudencial antigo, que posteriormente foi reformado, inclusive hoje, como a legitimidade dos sindicatos ela é constitucional e ampla, os sindicatos substituem não só os seus filiados, substituem a categoria como um todo, isso não é exigido mais. Então, há essa rescisória proposta pela União em 2010, com a reconvenção. A reconvenção é um pedido em que o réu, uma forma em que o réu pede algo contra o autor, e essa reconvenção pretende colocar todo mundo que foi excluído de volta no título executivo. Além disso, há uma rescisória também ajuizada pela Federação em 2015, fazendo o mesmo pedido da reconvenção. Então, há essas duas rescisórias, o sucesso de qualquer uma delas é o sucesso da Federação. O que acontece? Essas rescisórias, elas estão na relatoria do desembargador Francisco Neves da Cunha, do TRF da Primeira Região, e até hoje elas não foram julgadas. A gente tem trabalhado junto ao gabinete, a gente firmou uma comunicação com o gabinete muito boa, principalmente com a chefe de gabinete, Ângela, para conseguir que esses processos sejam pautados e sejam julgados. Acontece que com essa pandemia, a segunda turma, que é a turma do desembargador Neves da Cunha, ela está com um certo receio das sustentações orais. Ela entende que as sustentações orais virtuais têm tumultuado sobremaneira as sessões e têm prejudicado os julgamentos. Então, nós estamos em contato constante com o gabinete, inclusive eu tenho já um contato agendado com ela para o próximo dia 18, para a gente se situar de como tá a situação da vara, porque nós só vamos pedir essa pauta quando a vara aceitar a nossa sustentação oral, que a gente vai fazer de todas as formas. A gente tem conversado com o desembargador, inclusive
esse processo já foi despachado junto ao desembargador 3 ou 4 vezes em situações passadas e até hoje não havia sido pautado. Ela até ofereceu para pautar logo, mas sem a possibilidade de sustentação oral. Então, junto com a diretoria, a gente achou melhor esperar um pouco, quem já esperou até agora espera mais um pouco, para a gente maximizar as nossas chances de sucesso. Eu confesso que o meu entendimento é que a gente tem uma chance razoável de sucesso, principalmente na reconvenção da rescisória de 2010, até por conta desse novo entendimento de que não há uma necessidade de lista, um entendimento de acordo com a lei. O nosso maior trabalho, o nosso maior empecilho vai ser convencer a turma de que a FENAPEF substitui toda a categoria, porque a FENAPEF é uma federação e não é um sindicato. E a gente sabe que dentro do TRF há sempre uma discussão sobre isso, que eu acho até infrutífera, mas há sempre uma discussão sobre isso. E a ação de 2006 foi proposta em nome da FENAPEF. Então, se eles se convencerem que a FENAPEF substitui todos, que esse é o nosso grande trabalho, é provável que eles concordem com a nossa reconvenção. Acho muito difícil que o pedido da União prospere, até porque esse entendimento dos 2886 é pacificado, como o Flávio falou. Eu não lembro se ele falou antes da reunião começar ou já depois da reunião ter começado. Até a própria AGU não recorre, já tem parecer súmula interna. Então, eu imagino que essa rescisória da União tenha sido ajuizada mais como são valores muito altos, eles tentaram, de alguma forma, desconstituir aquilo, mas isso, inclusive, nos proporcionou uma nova chance de corrigir o que foi feito. É só importante a gente esclarecer que, em relação às pessoas que estão na lista, ou seja, que não tem nenhum problema, apesar de a FENAPEF ter encerrado o contrato com o escritório que causou todo esse imbróglio, ele ainda é o responsável pela execução individual de todas as pessoas que não tiveram problema, porque essas pessoas todas deram procuração diretamente para o escritório, ou seja, não foi a FENAPEF que deu uma procuração, foi a procuração individual, como a doutora Fernanda falou anteriormente, o escritório dela também trabalha com procuração individual, é o mais adequado, nós também, se tivermos sucesso, faremos isso, e como os servidores deram essa procuração individual, a FENAPEF não tem mais ingerência sobre essa situação. Então, a execução individual continua com esse escritório na esmagadora maioria dos envolvidos, porque há um ou outro que escolheu outro advogado, mas a esmagadora maioria está com o escritório anterior. E das rescisórias de 2006, imagino que seja isso. Você tem alguma complementação, Flávio, Rodrigo? Não, nenhuma complementação sobre isso. Nós temos um outro ponto também super importante, que diz respeito a um único estado, que é o estado do Maranhão, onde nós tivemos a infelicidade de uma cobrança determinada pelo Tribunal de Contas da União para que 44 policiais federais tivessem um desconto referente ao abono de permanência. Esse desconto teria início já no último mês, mas nós conseguimos, através da FENAPEF, a suspensão do pagamento, do desconto desses valores na conta dos policiais federais, a partir de uma intervenção por parte da Federação Nacional junto ao TCU. Esse é o segundo ponto de pauta que eu gostaria de trazer como informe aqui da área jurídica. Tiago, fala um pouquinho para a gente agora, explica para todo mundo sobre as ações relacionadas à reforma da Previdência, por favor. Tudo bem. Só fazer uma consideração sobre esse caso do Maranhão. Eu quero ressaltar também a atuação do presidente Ribamar, do Simpef do Maranhão, que foi também primordial para a gente evitar qualquer desconto aos servidores. A gente conseguiu uma tutela e vai tentar conseguir a confirmação disso
de forma definitiva para que ninguém tenha descontado valores dos seus vencimentos. Tá bom, Thiago. Thiago, Deixa eu só fazer uma interrupção aqui, doutor Rodrigo. Por favor. Só antes da gente encerrar a questão dessa ação dos 28 de 2006, até porque eu considero a herança mais dura que nós ganhamos, para não dizer maldita, né? Mas eu acho assim, os colegas têm uma grande expectativa, e nessa era de fake news é importante a gente combater um ponto essencial, doutores, que é a questão de haver prejuízo ou não, hoje. Né? Quem divulga essas informações sobre a ação de 2006 coloca de forma até espraiada, e na minha visão, lógico que tem um sentimento ruim de ter sido excluído, de aparecer como excluído, né? Isso aí a gente tem que relevar, porque nós representamos o grupo do que está na lista, do que foi excluído, nós representamos todos sindicalmente, né? Então a resposta que todos querem é em relação ao prejuízo, né? Então eu queria que vocês falassem do momento de hoje, se há prejuízo ou não, e esse confronto entre o que é expectativa de direito e o que que está sendo julgado em relação a mérito ou execução, entendem? Eu queria que vocês fizessem só um apanhado, um desfecho rápido com um apanhado sobre isso, certo, Tiago? Só para avaliar se é prejuízo já, quando é que se configuraria um prejuízo, e o confronto entre o que é expectativa de direito e o que é certeza já de mérito ganho, mas agora uma dificuldade na execução, tá bom? É a grande dúvida da maioria dos colegas que estão nessa lista, principalmente os que foram visualmente ali excluídos naquela decisão judicial, ok? Tudo bem. Presidente, eu não vejo a gente tendo sucesso em alguma das duas rescisórias, eu não enxergo prejuízo para nenhuma das pessoas que tinham sido excluídas e passarão a não ser mais excluídas, simplesmente porque os índices de correção eles incidem desde o momento em que deveria ser pago o valor e o valor não foi pago. Então, o fato de eles terem ficado de fora durante todo esse tempo não vai fazer com que eles tenham qualquer prejuízo. É importante ressaltar, inclusive, que até as pessoas que foram beneficiadas até hoje não receberam, porque apesar de estar com o escritório anterior às execuções individuais, a gente tem acesso. E como todo processo que envolve muitos valores, muitas pessoas, e os tribunais federais, de uma forma geral, eles são muito assoberbados. Então, é algo que demora. Ninguém ainda recebeu. As execuções têm continuado. Eu penso que o dano dos excluídos ainda não foi causado, porque há uma chance de reversão. Eu considero uma chance razoável de reversão. E nós estamos trabalhando, junto com o Werneck, inclusive, incansavelmente para resolver essa questão. Esclareci as dúvidas? Tem mais algo que não ficou claro? Perfeito. Tem um ponto aí que envolve também, não só nessa questão, mas diversas ações individuais interpostas contra a FENAPEF, objetivando a responsabilização da FENAPEF por conta de erros que foram praticados, e a gente deixa isso de maneira muito clara aqui, pelo escritório de advocacia. Isso, né? tem que ser feito então, nós temos algumas compensação ações, na declaração de imposto de ações renda. com decisões negativas que nós conseguimos Isso não dá para ser feito na ação judicial. O que é importante falar sobre essa questão porque quando se expede o precatório, todos os esforços necessários para que a gente tenha uma decisão, ao final, positiva, para aqueles que estavam na lista e para aqueles que também foram excluídos da lista, estão sendo feitos. E a gente tem apresentado esse relatório de nosso trabalho, da forma como a gente vem acompanhando os processos, de maneira muito específica, muito cuidadosa. Agora, nós estamos também entrando num momento muito difícil do país. E isso vai ser levado em consideração nas decisões judiciais. Um momento de crise do Estado muito grande. E esse é um componente subjetivo que vai interferir também nas decisões dos tribunais. Então, toda e qualquer decisão, todo e qualquer posicionamento que leve em consideração que
aquele pronunciamento judicial pode causar um prejuízo aos cofres públicos, isso com certeza está na conta dos tribunais, dos magistrados e dos tribunais. Infelizmente, períodos de crise econômica vão fazer com que as decisões contra a União sejam decisões mais difíceis de serem proferidas. Então, essa é uma realidade, é um componente subjetivo das decisões judiciais que precisa, sim, ser levado em consideração na análise conjuntural daquilo que a gente está enfrentando nos tribunais brasileiros, especialmente na Justiça Federal. Complementando um pouco do que o Rodrigo falou em relação a essas pessoas individuais, porque a federação não tem só os 2886 como execução coletiva, então tem muita execução coletiva que aparece um ou outro dizendo que deveria estar nela e não foi colocado. E é o seguinte, a FENAPEF sofre diversos processos em relação a isso, inclusive o Rio Grande do Sul estava sendo um expoente dessa questão, e a FENAPEF vinha perdendo reiteradamente. Nós fizemos um trabalho junto ao Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, e o processo que chegou a gente, nós revertemos essa decisão. E como tem muita gente assistindo que não é da diretoria, é importante até saber que, se pretender ajuizar uma ação com a FENAPEF, contra a FENAPEF, escolher bem as pessoas que vai colocar no polo passivo, porque tenta com a FENAPEF, numa situação que a FENAPEF não teve culpa, que o escritório foi negligente, que a União não apresentou uma lista adequada, a gente tem conseguido reverter essas decisões, inclusive levou uma recentemente até o STJ. O Pedro está aqui, muitas perguntas sobre os excluídos de 2003. Se perder contra a FENAPEF, não tendo colocado essas pessoas, não tem mais como cobrar esse tipo de coisa. Quem foi excluído então, da ação de 2003? como tem vários Resumidamente, se for ajuizar a ação, não ajuiza contra a FENAPEF, porque se ajuizar contra a FENAPEF, vai perder. Por aí. É isso? Ficou tudo esclarecido, Flávio? Bom, eu queria só colocar, gente, que eu acho importante colocar isso, e foi um dos motivos pelo qual eu aceitei o desafio proposto pelo presidente Baldes de assumir a diretoria jurídica, de que a gente está tentando, o máximo possível, dar celeridade aos processos históricos. Nós estamos buscando resolver todas essas pendências de supostos excluídos. Eu vi aí que o presidente Pedro, do Tocantins, colocou a situação de excluídos da ação de 2003. Em tese, não existem excluídos da ação de 2003. Existem litispendências e outros problemas detectados, já recebimento no passado. Então, isso não caracteriza exclusão do processo, em sim, a AGU achou ou pagamento ou litispendência, né? Excluídos nós temos na ação de 2006, que foi uma lista inteira, né? E nós temos a rescisória, que a gente está tentando resolver. A rescisória, ela continua com o Nabor Bulhões tutelando a rescisória junto com o escritório Antônio Rodrigo Machado, né? Nós estamos buscando esse diálogo com o corpo, tanto do desembargador relator quanto com os demais desembargadores, para ver se a gente consegue reverter essa situação. Eu sou um dos excluídos da ação de 2006, meu CPFzinho está lá, então eu tenho interesse também próprio na ação. E, por fim, é importante aqui eu repisar que assim que a gente assumiu aqui e detectou que houve uma preclusão, tanto no despacho em 2007, quanto depois na decisão de mérito em 2007, com não recursos de agravo e apelação, nós pedimos explicações ao escritório então contratado. As explicações foram avaliadas como não condizentes, então nós rescindimos o contrato, que era o que a gente tinha a fazer, e notificamos o escritório extrajudicialmente, para que, se por um acaso as rescisórias não tiverem êxito, nós termos como agir contra aquele escritório. Então, o direito
tanto da federação quanto dos sindicalizados, está sendo tutelado na medida do que a gente encontrou quando assumimos aqui a direção, tá? Então, eu queria repisar essas três situações contra a ação de 2006, que eu acho importantíssimas, tá? Agora passo a palavra para vocês de novo, para vocês pontuarem as demais. Tudo bem. Agora, falar um pouco só das ações da reforma da Previdência, que eu acho que interessam a todos. Nós, assim que a reforma da Previdência foi aprovada, foi promulgada, a gente se juntou e nós protocolamos as duas maiores ações ainda em 2019. Pagamos até um preço por conta dessa celeridade. E nessas duas ações nós estamos discutindo a inconstitucionalidade da alíquota de 14% e também a progressividade dela. E na outra ação nós estamos buscando uma regra de transição mais amena aos policiais, mais parecida com o que foi aplicado aos militares. Então, a da alíquota progressiva, ela teve a tutela de urgência negada, nós até agravamos, mas depois que nós agravamos, o ministro Barroso proferiu a decisão dele de medida cautelar em ADI, ele negou a medida cautelar e disse que enquanto o STF não se manifestasse, que os tribunais considerassem essas questões da alíquota todas constitucionais. Então, até quem tinha tido decisões favoráveis nesse sentido, se ainda não caiu, é simplesmente por uma demora do Poder Judiciário, porque vai cair. Então, agora nós, infelizmente ou até felizmente, para não ficar um tem, outro não tem, quem vai decidir isso de fato é o STF. Nós na FENAPEF, estamos atuando nas ADIs que tratam da reforma da Previdência com amicus curiae. Então, a gente não está deixando ao Deus dará essa questão. A gente vai tentar ao máximo melhorar a situação do servidor, seja ele ativo, seja ele inativo. Em relação à questão da regra de transição, a decisão do ministro Barroso nas ADIs não afeta, porque é uma questão muito particular da Polícia Federal. O nosso embasamento foi mais para o lado de que, com o entendimento do STF, de que as forças de segurança pública possuem uma situação jurídica parecida, seja no ônus, como não poder fazer greve, por exemplo, seja no bônus, que a regra de transição que foi colocada aos policiais federais que não se aplique e eles tenham direito ao mesmo que foi deferido aos militares. Em primeira instância, como a gente falou anteriormente, o juiz não analisou o mérito, ele simplesmente entendeu que a FENAPEF não é legítima. Nós apelamos e estamos trabalhando também junto aos desembargadores para essa apelação. A União ainda não se manifestou, não apresentou contrarrazões a nossa apelação. Quando apresentar e subir, nós saberemos quem serão os desembargadores e nós atuaremos nesse sentido. Ficou algum questionamento, algo que eu não... eu esqueci, realmente. Tem também a situação dos policiais aposentados por invalidez, que, como todos os aposentados por invalidez, perderam a isenção do dobro do teto. Que, para quem não sabe, antes da reforma, quem era aposentado por invalidez tinha isenção de contribuição previdenciária a todos os valores que chegassem até o dobro do teto do INSS. A reforma da Previdência acabou com isso para todos. Nós estamos trabalhando junto à diretoria para ajuizarmos uma ação tentando recobrar isso, mas ainda estamos analisando a melhor estratégia, porque há um risco de tentarmos uma tutela de urgência e conseguirmos, e posteriormente essa tutela ser reformada. Se isso acontecer, todos os valores que não foram cobrados durante a vigência da tutela podem ser cobrados depois pela União. Então a gente ainda está traçando uma estratégia se é melhor simplesmente entrar com a ação e, tendo sucesso, receber de volta o que foi pago, ou se vale a pena tentar a tutela de urgência para aliviar um pouco a situação dos colegas aposentados por invalidez. E isso que é isso sobre as ações da reforma da Previdência. A gente tem
A gente está fazendo essa exposição, mas claro que a gente está aberto para outras perguntas. Nós temos também, para aqueles estados que ajuizaram a ação referente à cota pré-escolar, nós temos a possibilidade, na verdade já estamos em fase avançada, de acordo com a AGU, para os estados que ajuizaram as ações. Então, nós temos um canal aberto com a AGU dentro da Câmara de Conciliação, que está em fase final já. Acredito que até a próxima semana a gente vai ter uma definição mais para apresentar para todos vocês, para os sindicatos. A gente vai firmar um acordo que está se encaminhando para que cada afiliado que teria o direito a abrir mão de 5% daquilo que tinha a receber, e os advogados, vão abrir mão de 50% do honorário de sucumbência, abrindo também a possibilidade para novos acordos, inclusive daqueles sindicatos que não firmaram ou que não ajuizaram as ações judiciais até agora. Então, esse é um ponto muito interessante que a gente tem para apresentar. E o presidente Baldens, no começo da nossa reunião, ele tocou num assunto que também nos interessa bastante, que tem sido uma das prioridades da diretoria jurídica da FENAPEF, que é em relação ao acompanhamento de todos os processos administrativos disciplinares que tenham um caráter de perseguição sindical, de perseguição política. De fato, a FENAPEF está bastante atenta a isso, e nós temos acompanhado alguns processos dessa natureza que estão em fase de recurso administrativo aqui em Brasília. Então, nós estamos atentos a esse grande problema da Polícia Federal, que é a abertura de processos administrativos disciplinares contra policiais, e a FENAPEF vem acompanhando isso de maneira muito próxima, para que a gente possa estar contribuindo também com os sindicatos que vivenciam cada um na sua realidade, um cotidiano de perseguição ou não, né? Esse é o conjunto da nossa obra, que a gente queria apresentar aqui para vocês, esses elementos. Meu caríssimo amigo Flávio, acho que era isso que a gente tinha para apresentar, e a gente está à disposição para responder qualquer pergunta, qualquer questionamento. Bom, agradeço, Rodrigo, Tiago. A gente está fazendo essa reformulação, reestruturação daqui do jurídico, tentando dar a maior transparência possível. Estamos colocando aí na timeline, aí no chat, o histórico, o link dos históricos das ações, para que todos possam ter esse histórico em mãos. Fornecemos aos sindicatos as cópias das ações, de todas as ações que nós temos, né? Para que todos possam ter acesso às cópias das ações. Nós estamos fazendo a reestruturação, fomos pegos aí pela pandemia, mas estamos fazendo a reestruturação do nosso sistema de controle BI, não só aqui do jurídico, mas da federação como um todo, entrada e saída de documentos, o que foi tratado, o que não foi tratado, e dentro desse pacote nós estamos fazendo um banco de dados de processo administrativo disciplinar. E para isso a gente precisa da ajuda de todos, porque, como vocês sabem, a gente não tem acesso a toda essa gama de informações. Então, a gente precisa do acesso e do suporte dos sindicatos para isso. Quanto ao auxílio creche, parabenizar já o escritório pelo acordo feito com a AGU. É algo que, se nós firmarmos o acordo, vai ser um recebimento, acho, de uma ação em tempo recorde aqui na federação. Menos de 2 anos de impetrada ação, nós vamos ter o recebimento por parte dos colegas que têm direito a esse auxílio creche. Então, vamos aguardar, espero que semana que vem a gente tenha novidades e possa apresentar esse acordo para o juiz, para que a gente possa homologar esse acordo para os 19 sindicatos que entregaram a procuração, ressaltando que os demais podem aderir, de acordo com o acordo que está sendo firmado, podem aderir a esse acordo também, né? Creio que é isso. Queria novamente agradecer ao escritório, na pessoa do Rodrigo e do Tiago, e passar a palavra para o escritório Paes e Almeida, né? Vou deixar o escritório
Franco, que é da ação da proporcionalidade, por último. Vou passar a palavra ao escritório Paes e Almeida, para que ele possa tecer comentários acerca dos precatórios, habilitações, reexpedições que estão sendo feitas nas ações de Alagoas e que a gente precisa muito também do suporte dos colegas e do suporte dos sindicatos, porque muitas das vezes são colegas que faleceram, que têm herdeiros, pensionistas, e nós não temos como fazer esse acesso. Então, obrigado, Rodrigo, obrigado, Tiago. Com a palavra, Álvaro. Obrigado pela presença aqui na nossa live. Boa noite, pessoal. Boa noite, Flávio. Boa noite, Baldes. Os demais colegas advogados, meus amigos presidentes. Flávio, vou logo lhe dar uma notícia boa, porque você estava reclamando, mas o seu Vasco está ganhando, tá? Aleluia! Deixa lá, eu vou fazer um pontuar. A FENAPEF contratou o escritório logo depois do início da vigência da Lei 3.463. Né? Essa lei permitiu que a União ela cancelasse os precatórios expedidos, e isso acarretou um prejuízo para muitos servidores, né, e muitos sindicalizados. E aí, desde 2008 e 2009, o escritório vem fazendo um esforço de contactar com todas essas pessoas, né, que tiveram os precatórios, o RPVs cancelado. E esse é uma grande dificuldade, porque, como o Flávio disse, a base de dados, às vezes ela está muito desatualizada, porque o pessoal faleceu, ou então mudou de base, está em outro estado. E, inicialmente, nós entre 2008, 2018 e 2019, nós conseguimos fazer reexpedição de 288 pessoas. E a gente acha um número pequeno para o volume de pessoas que tem. Só esse ano, depois de a gente implementar algumas sistemáticas novas, se não fosse a pandemia, mas até agora já expedimos quase 200. Então, assim, o número aumentou significativamente. Tivemos aí um prejuízo de 3, 4 meses que o escritório teve que ficar de forma remota. Isso aí a gente dificultou um pouco o contato. E aí, nesse ínterim, ano passado, a gente detectou que, além das reexpedições das pessoas físicas, dos sindicalizados, ocorreram em uma ação que foi especificamente na 28.86, há alguns cancelamentos da própria FENAPEF por um problema de comunicação, e aí o Flávio depois pode explicar melhor, entre o escritório antigo e a própria FENAPEF, que ele não informou que alguns precatórios haviam sido expedidos em nome da FENAPEF. Em razão disso, nós corremos, né, e conseguimos fazer mais ou menos 150 reexpedições, né, juntamos blocos, junto com o diretor da vara, fizemos blocos de reexpedições e reexpedimos 150 precatórios em nome da FENAPEF, e isso, a previsão de pagamento é em meados de 2021 já, tá? Bom, em razão disso, a gente pede, sempre a gente solicita ao pessoal do jurídico, mas que a base de dados ela sempre fique atualizada e disponível para a gente poder sempre tentar contactar o sindicalizado, porque tem muita gente que está realmente deixando de receber por essa ausência de informação. E nós estamos tentando, mandamos cartas, mandamos e-mail. Hoje a gente está lançando o WhatsApp também, com um card da FENAPEF, mas nem sempre o retorno ele é proporcional à quantidade de precatórios que foram cancelados nesse período. Então, a gente disponibiliza na FENAPEF todas as informações do escritório, e também estamos aqui mais uma vez, a gente já teve essa reunião, explicou essa situação, né? Acho que no ano passado, estamos mais uma vez aqui deixando o escritório à disposição
para todas as bases entrarem em contato e vocês podem nos dar os nomes dos sindicalizados, nós vamos lá e consultamos se tem um precatório para reexpedir ou não, de qualquer um do próprio sindicato que a gente possa ajudar, tá? Então, estamos disponíveis 24 horas para ajudar todos os sindicatos para fazer essas reexpedições aqui em Alagoas, tá? Bom, também a gente foi contratado para as ações do PSS decorrente desses recebimentos de precatório nessas ações que tramitaram em Alagoas. E hoje, atualmente, nós já fizemos 544 ações de PSS. Né? Sabemos que a capacidade e a demanda é bem maior do que isso, mas realmente falta a informação chegar na ponta, falta a informação chegar no sindicalizado. E isso é uma contraprestação que a gente pode tentar divulgar de uma forma mais eficaz, e aí não só pela FENAPEF, mas pelos próprios sindicatos, né? Que vocês estão aí na base, vocês têm uma condição maior de propagar essa informação, tanto da reexpedição como das ações de PSS. Tá? Bom, outro ponto é que no início desse ano, o escritório propôs também, né, flagrar a ação do abono permanência. Essa ação está tramitando lá na primeira vara da Justiça Federal, do Distrito Federal, e ela está com prazo só para manifestação, a União contestou, e está com prazo já para a gente manifestar sobre a contestação da União. Então, é uma ação que a gente confia muito e vai ter uma repercussão em breve para todos os sindicalizados, né, que fazem jus ao abono permanência. Flávio, mais algum ponto? Álvaro, eu agradeço aí a participação do escritório. Eu queria só que você me explicasse melhor a ação do PSS, para que os colegas tenham noção do que é, para que eventualmente procurem o seu sindicato ou procurem o escritório para fazer entregar a documentação e ver se eles têm direito ou não. Certo. A ação do PSS, na verdade, ela são os juros que não incidiram sobre o precatório. Então, basicamente, é isso. E a gente, tanto do precatório como do RPV. Então, a gente faz o cálculo para atualização desses juros, né? E para fazer a cobrança. São ações que tramitam no juizado especial, são ações rápidas. A gente teve uma dificuldade no começo, em razão da competência, os juízes queriam remeter para o domicílio, e aí a gente conseguiu demonstrar que a competência era do Estado de Alagoas, os seus precatórios foram expedidos aqui, e hoje a gente está só apresentando o requerimento administrativo junto à Receita, esperando decorrer os 45 dias, e depois desse período a gente propõe a ação. É uma ação que leva 60 a 90 dias para a pessoa já estar recebendo. São valores pequenos, mas que são importantes. Obrigado, Álvaro. Obrigado ao escritório Paes e Almeida pela participação. Creio que a gente ainda tem algumas outras demandas a ser resolvidas e que a gente vai comunicando aos sindicatos e à base. A gente pretende fazer mais algumas dessas lives para ter o contato direto, mas é importante esse feedback direto também com os representantes sindicais nos estados. Eles são os representantes que detêm informação na base. Então, a gente tem mais alguns dados que ainda vão evoluir lá em Alagoas. Assim que possível, a gente comunica aos representantes sindicais para passar para a base essas informações. Então, agradeço, Álvaro, a sua presença. Agradeço a informação de que meu time está vencendo, apesar de eu não poder estar assistindo. E vou passar a palavra agora para o nosso querido Franco, que é o patrono da ação da proporcionalidade. Essa ação é uma ação histórica, é uma demanda
que nós temos desde 91, com a ação principal proposta em 93, e que todos os colegas sempre estão ávidos por informações. A gente tem todo o cuidado, quer dar celeridade, mas tem todo o cuidado com essa ação, porque apesar de estar em sede de rescisória no STJ, com todos os ganhos de causa nas instâncias e nas decisões anteriores, a gente tem que tomar toda a cautela possível, porque se tem rescisória pode haver mudança de entendimento, e é tudo que a gente não quer, a gente tem que tomar todo o cuidado possível. Agradeço desde já ao Franco. Obrigado, Álvaro, aí do Paes Almeida. Franco, a palavra está contigo. Obrigado, doutor. Boa noite a todos. Presidente Balden, doutor Flávio, do Jurídico, a quem cumprimento demais participantes e ouvintes. Bem, presidente, na verdade, eu fiquei por último, talvez pela longevidade da ação e a longevidade do advogado. De fato, como o doutor Flávio já explanou, é uma questão que tem um movimento kafkaniano, porque depois de transitar em julgado tanto a ação cautelar quanto a ação principal, no que tange a essa modalidade de remuneração que nós denominamos de proporcionalidade, da relação vencimental entre os delegados e o restante da categoria da Polícia Federal, nós então entendemos que desde 91, como você bem falou, doutor, tivemos então N questões de natureza processual. E então, o que nós temos então? Por que eu falei em processo kafkaniano? Porque após transitar em julgado tanto a ação cautelar quanto a ação, isso em 2001, a União Federal interpôs uma ação rescisória somente contra as decisões, ou seja, o acórdão proferido em sede de medida cautelar. E juridicamente isso é uma aberração, na medida em que não cabe rescisão de decisões cautelares, somente decisões de mérito. Então, a ação rescisória, não obstante há 10 anos ainda tramitando, somente atacar o acordo proferido em sede cautelar, nós estamos assistindo, vamos dizer assim, de cócoras, o desenlace junto ao STJ, de onde já está a questão há 7 anos para ser julgada. Essa questão para ser julgada, conforme está nos autos comprovado, e eu nesse processo do trabalho com o meu nobre amigo, advogado, Namor Bulhões, mais advogados conhecidos do país, e nós estamos, então, nessa luta árdua e para e passo com o Flávio e você, doutor Balden, desde o presidente anterior, buscando chegar a um final desse processo. Esse processo, como eu volto a repetir, kafkaniano, na medida em que não cabe ação rescisória contra a medida cautelar, e mesmo assim se arrasta já em sede rescisória há 7 anos. Passou pelo Tribunal Federal do Rio de Janeiro, está no STJ, na mão do relator, que já pediu, mesmo sendo relator, já pediu vista regimental por 3 vezes. E me parece que, finalmente, acredito eu, que vai haver, até o fim do ano, o julgamento desta ação, que beneficia todo o braço federal, tanto ativo quanto inativo, e me parece, de valor expressivo. Talvez isso esteja emperrando o resultado desse processo. Que não há justificativa legal, institucional, e me permita, moral, para essa demora, para essa questão que já se arrasta, como disse, desde 91, sendo que no STJ está há 7 anos. Acredito eu que, com a movimentação e ajuda da categoria, possamos ter sucesso em movimentar essa questão para que, pelo menos até o fim do ano, seja julgado e possamos, então, auferir
o valor monetário dessa questão. Então, agradeço pela honra de estar participando dessa live, que agora é a nova modalidade, principalmente em face da pandemia que estamos agora, mas eu acho que, volto a falar, honrado com estar advogando para os senhores, e já advoguei no início, foi com relação exatamente ao AGOI, tivemos isso também, e onde eu persigo meus honorários, nossos honorários, também há 15 anos. Quer dizer, é uma justiça lenta, cega, e me permite, com todo respeito, eu não estou falando dos julgadores, mas da justiça. Se eles compõem, consequentemente, dá para se entender o restante. Então, mas eu acho que, respeitando todos, acredito eu que nós devemos nos mobilizar, toda a categoria, para que, principalmente na figura presidente sua, Baldens, e do colega do presidente jurídico, o diretor jurídico, doutor Flávio, a quem sempre nós estamos reunidos, para que a gente possa realmente, finalmente, dar fim a este processo que vai completar 20 anos em 2021. Quer dizer, é uma aberração jurídica. Mas, dito isso, a categoria está aguardando, estamos aí em tratativas, como os senhores sabem, fazendo as parcerias jurídicas para poder acelerar o curso dessa questão, e com o meu grande, nobre colega, doutor Namor, e nós chegaremos a um final desse processo. Bem, já tentamos, inclusive, consciência do presidente Baldwin, do doutor Flávio, uma tentativa de cessão do direito creditório, mas em face do volume não houve possibilidade. Mas após a decisão do STJ, que eu auguro que seja até o fim deste ano, a gente possa, então, trilhar o caminho dessa cessão desse direito creditório. É isso que eu tenho que falar a respeito da ação, da proporcionalidade, que em tempo é absolutamente desproporcional ao julgamento que deveria ter ocorrido. Doutor Franco, antes de mais nada, quero te agradecer, não só por hoje, por estar aqui conosco, mas por todo esse tempo de dedicação a essa ação. Eu já o acompanhava como conselheiro da FENAPEF na época de Minas Gerais, né, que eu era vice-presidente, e vinha compor o Conselho de Representantes, e agora, no segundo mandato aqui, eu continuo acompanhando, sei da dificuldade dessa ação. Já estivemos no STJ juntos, e outras vezes em escritórios, trabalhando em alguma estratégia nova. E eu queria, assim, que houvesse um complemento da sua fala, aproveitando aqui a gentileza do momento, e também nós deixamos por último, justamente por isso, pela importância e pelo quantitativo de colegas alcançados por essa ação. Tá? De todas as ações que nós falamos aqui, essa é a que individualmente alcança mais colegas, né? E pelo tempo e pela forma como a Justiça tem tratado essa ação, e por outro lado, pela constante atuação que nós tivemos, o que pode deixar parecer para alguns mais críticos de que não há ação efetiva nossa, o que não é verdade, efetivamente não é verdade. Nós criamos recentemente, há pouco tempo atrás, um grupo de trabalho para acompanhar essa ação. Tem colegas antigos e colegas mais novos que atuaram e atuam na área jurídica, que estão te assessorando ou te acompanhando nisso e sempre trocando informações, né, e são todos ligados à FENAPEF de alguma forma, além, lógico, do excelente trabalho aqui do nosso diretor Werneck, que é incontestável a forma como ele mantém o bom convívio, o contato com todos os advogados das nossas bancas. Então, eu queria só um complemento seu, que trouxesse essa visão do que houve em relação a uma votação sobre essa ação, que acontece, né, para combater a execução, né, da nossa ação da proporcionalidade, porque houve o protocolo de votos, houve o anúncio de votos dos ministros, né? Então nós temos, eu só queria que o senhor esmiuçasse um pouco isso melhor, houve os votos, mas e aí, por que nós não saímos com o resultado? Então isso é uma questão importante, que é precípua também. E outra questão,
Assim como nós estamos utilizando esse sistema para ter mais transparência e acessar com mais facilidade os colegas, principalmente na época de pandemia, esse mesmo sistema é utilizado para fake news, né? Eu digo internet, grupos de mensagem, e a ação da proporcionalidade tem sido alvo de muitas fake news, né? Recentemente, nós vimos o anúncio de providências que teriam sido tomadas por um sindicato isolado, de forma a tentar nos ajudar, e nós sequer fomos informados até para tentar orientar o colega. Então, dentro desse combate das fake news, eu já queria que o senhor esclarecesse essa dinâmica da gente ter mudado um pouco também as nossas estratégias. O que nós fizemos, como que a gente se portou nesse momento, aqui, o que nós fizemos. Nós, inclusive, eu me recordo há cerca de 2 anos, nós pedimos uma intervenção do ministro da Justiça, né, para tentar uma saída por acordo, né, por intervenção do Poder Executivo, até por interesse para que os valores também não aumentem muito, né, não se assomem em juros no decorrer do tempo. E também essas tentativas nossas frequentes com a AGU e, lógico, como via mais direta, tentar sempre sensibilizar o próprio ministro relator, porque, como o senhor disse, de uma forma incompreensível, o próprio relator pede vistas do processo, que é uma coisa muito rara, eu acho que isso é muito difícil de acontecer. Então, há, sim, uma visão clara de que um sistema está trabalhando para protelar essa decisão, justamente por conta dos valores e do grande alcance que tem. Então, eu queria só esse apanhado rápido do senhor para a gente falar sobre a votação, houve a votação, e essa dinâmica, o que a gente foi fazendo ao longo do tempo de adequação e mudança de estratégias para tentar chegar nesse resultado que é a declaração do que a gente espera dessa votação que houve, né? Lógico, como no mérito nós já somos vencedores, a expectativa nossa é de que a execução se cumpra num ritmo ao menos normal da nossa justiça, né? Porque no caso da ação da proporcionalidade, mesmo com toda a demora do judiciário, que a gente já sabe dessa fama, né? Há várias frases sobre isso, piadas, memes, falando sobre essa demora do judiciário. Então, o que a gente espera agora, para que o colega tenha uma noção exata dessa dinâmica que a gente adotou e para mostrar que a gente nunca parou de buscar essa decisão, tá bom? Obrigado de novo, obrigado por essa parceria de sempre, tá? Um orgulho tê-lo aqui conosco. Presidente, um orgulho é meu realmente trabalhar. Eu me sinto até, na verdade, um advogado federal, que todos somos. Mas é uma questão, como eu lhe falei, kafkaniana, presidente, por toda a categoria, porque até verificar o movimento, ele é um embrulho, é um imbróglio. Porque nós já temos, na verdade, 3 votos favoráveis pela extinção da ação rescisória, que não deveria nem ter sido julgada. Mas, de lá para cá, abarrou-se a rescisória no tronco e, consequentemente, mudança de ministro e tudo mais. Próprio ministro relator já 4 vezes pediu vista. Ele é o relator. Mas vamos entender o imbróglio dessa questão em face do valor econômico dela. Mas acredito eu que agora, com o retorno, talvez de um membro que estava fora da turma e deve voltar, talvez em razão aí da alteração de mudança de presidente e vice-presidente, venhamos a ter o final dessa novela. Dessa novela que ninguém consegue mais. Mesmo porque, volto a reportar, nunca se viu, pelo menos historicamente, nos anais da advocacia que nós temos coletado, uma ação vingar por 11 anos contra decisão proferida em medida cautelar. Absolutamente incabível, inadmissível. É um estupro jurídico essa ação. Mas, não obstante isso, ela está vivendo até hoje. Acredito eu que com esse movimento, com essa reunião nossa aqui, eletrônica, vai se espraiar isso para chegar até onde deve chegar. Para que sintam, tá certo, que está uma categoria há quase 20 anos buscando um direito
que é justo, é legal e é constitucional. É isso que eu espero como advogado. Por isso que eu fico um pouco possesso, em razão disso, mas fiquei feliz por ser o último. Serão mais ouvidos. Presidente, obrigado. Obrigado, doutor Flávio. Obrigado, Franco. Para manter a audiência. Para manter a audiência, a gente deixa a ação mais importante para o final. Mas para a gente ter noção do histórico dessas ações, do que a gente está falando em número de colegas, gente, importante a gente falar que a ação da proporcionalidade, ela congrega ou seria beneficiado quase 6 mil colegas, né? Em torno de 6 mil colegas estariam nessa ação da proporcionalidade. A ação dos 28 de 2003 tem cerca de 2 mil colegas, né, contemplados. A ação de 2006, se não tivesse a lista dos excluídos, teriam 3 mil colegas contemplados. Hoje a gente tem, sem problemas, tirando a lista dos excluídos, cerca de 1.200 contemplados. A ação das diárias, que é essa aqui, nós já estamos em fase de expedição de RPVs, ela contempla cerca de 5.600 colegas. Então, é uma demanda grandiosa, com um número grandioso de contemplados, fora o histórico de ações, né, que a federação tem, né? Então, a gente precisa muito do suporte dos advogados, precisa muito do suporte da presidência e precisa de uma assessoria competente como a gente está tendo e está sendo demonstrado aí hoje na live, dentro da medida do possível, respondendo todas as perguntas dos colegas. Então, agradeço, Franco, pela sua participação. A luta e a busca pela solução, nós estamos ombreados para resolver. Temos aí a comissão também junta para ver se a gente consegue uma solução para esse processo. A gente sabe que não existe solução mágica também, né, Franco? Várias pessoas aparecem com soluções mágicas para a ação. Fato é que nós temos uma decisão, uma prolação de votos, um parecer até de um administrativista, constitucionalista, muito competente, autor de livros na ação, que foi até capitaneada por vocês para mostrar que essa ação já estava decidida. E o fato é que existe uma má vontade com essa ação, tendo em vista os valores ao qual ela alcança. Mas ela só alcança esses valores devido à morosidade, né, que foi aplicada para a resolução da ação. Então, a gente busca aí uma solução, estamos juntos nessa solução. Por fim, eu queria responder, agradeço, Franco, sei que você não está acompanhando o jogo do Vasco, né? Mas eu sei disso, por isso que eu estou falando. Não vai me dar a resposta de quanto está o jogo do meu time. Agradeço a sua participação. Ele está perdendo. Está 2-0 para o Vascão. E vou pontuar algumas perguntas aqui para alguns colegas que me fizeram algumas perguntas que eu posso destacar. A pergunta sobre quem tem direito à ação do PSS lá com o escritório de Alagoas. As pessoas que tiveram ações judiciais e que incidiram-se juros nessas ações judiciais lá de Alagoas, né? A ação do 317, a ação do 28 e resíduo do 28. Se incidiu juros, a base de cálculo que eles aplicaram ao PSS é uma base de cálculo incluindo juros e não poderiam ser incluídos juros na base de cálculo do PSS. Então, por isso, nós temos essa demanda e essa ação lá, tá? Então, respondendo aos colegas mais claramente, quem tem ação judicial, todas elas, a grande maioria, incide juros. Retira os juros da base de cálculo do que foi pago de PSS e calcula novamente. Então, é um cálculo simples, a gente só precisa do extrato do recebimento. Perfeito. Então, para esclarecer essa situação, né, para deixar bem claro que os colegas perguntaram novamente. Por fim, gente, deixar aqui
novamente, a vontade de solucionar todas essas ações. Judiciário nunca é 100% do jeito que a gente quer, né? Então, o judiciário, ele vai analisar de acordo com a visão dele as ações. A gente tem tido êxito na grande maioria das ações judiciais, quer resolver essas ações judiciais pendentes. Temos várias ações novas, escritório Paes e Almeida, escritório ARM, Antônio Rodrigo Machado, apresentaram várias outras ações que nós estamos ingressando. Vamos ingressar com novas ações e vamos comunicar aos senhores dessas novas ações. A gente conseguiu fazer um acordo agora, que é o primeiro acordo judicial de uma ação coletiva da federação com a AGU, para que ela não tivesse esse caminho longo e árduo no judiciário. Isso é muito positivo também. Então a gente está tentando dar dinamismo e resolver essas pendências que nós temos no passado. Para resolver, às vezes o remédio não é tão doce, temos remédios amargos a serem aplicados, né? Mas a gente vem resolvendo, vem agindo pontualmente. O escritório, agradecer ao Álvaro novamente, o escritório Paes e Almeida fez uma incursão na ação das diárias, a nosso pedido, das diárias de nível superior, justamente sobre uma situação que não era a situação que a gente tinha aqui, né? Que ia incidir em até 40% de honorários, que é um absurdo, e a gente nunca vai aceitar isso aqui enquanto a gente estiver aqui. Então a gente conseguiu que o reconhecimento dos honorários fosse e incidisse somente apenas no contrato que já estava homologado na ação, né? Então a gente às vezes tem um remédio que um ou outro não vão gostar, mas que é o remédio juridicamente cabível e é o remédio que tem que ser justo para com os colegas, tá? Então eu queria deixar esse recado. A gente está à disposição. Qualquer pergunta individual, qual ação, se está na ação, se recebeu, não recebeu, por favor, mande para o jurídico, @fenapef.org.br. Na medida do possível, nós vamos responder, tá? A gente vem respondendo demandas dos colegas diariamente aqui, de quais ações, o que tem direito, o que não tem direito. Os jurídicos dos estados também têm condição de fazer e dar esse suporte a vocês. Então, várias ações os jurídicos dos estados têm. Eles são os legítimos representantes dos estados. Então, se não houver a possibilidade, o jurídico do estado passa para a gente responde também. Então, a ideia é transparência. Espero que até o final do ano a gente tenha esse sistema em pleno funcionamento aqui do jurídico, para que a gente possa acessar online todas as ações, com todos os CPFs, e todos os colegas tenham acesso a essas informações na área restrita da federação. Passar a palavra para o presidente Baldens e agradeço a oportunidade de estar batendo esse papo aqui. Um grande abraço a todos. Me perdoe, presidente. Só um registro rápido, que me deixa mais entristecido com essa questão dessa demorosidade é que perdemos vários colegas federais no aguardo dessa decisão. Era só o registro. Obrigado. Ótimo. Obrigado, doutor Franco. Obrigado por ter mais advogados aí que estiveram conosco. Nós, como o Werneck falou, o alcance dessas ações é um número expressivo de colegas, né? Então, a gente teve aqui alguns picos com mais de 400 colegas assistindo a nossa live. Isso é muito bom pelo universo nosso. A gente acredita que, revezando, passando por aqui, tem alcançado em mais de 1.000 hoje. O nosso vídeo vai ficar à disposição no YouTube para que os colegas acessem depois. A gente dividiu muito bem aqui por ações, justamente para que o colega que tem interesse naquela, ele vá direto ali ao ponto e assista. Todas as dúvidas que não sejam individuais, doutor Franco e demais, nós vamos pedir a vocês um pouco de paciência para nos ajudar a responder. Nós vamos encaminhar para vocês as perguntas, tá bom? Aí ao longo dessa semana, e aí a gente responde aos colegas que se identificaram aqui, deixaram as perguntas, que é importante, né? Essa questão da ação da proporcionalidade, ela é muito importante, né? Saber que o ministro relator não declarou o resultado da votação.
seria interessante, nós estamos hoje numa segunda busca, numa busca paralela, né, doutor Frank, que é justamente o esclarecimento desses votos, isso é o importante hoje, e eu tenho certeza que em breve nós vamos dar notícia boa para esses quase 6 mil colegas aí sobre essa ação. Nós temos esperança que a mudança de estratégia nossa agora vai nos levar ao sucesso nesse julgamento, tá bom? Então, agradecendo a todos vocês, nós já temos um compromisso com o nosso pessoal de fazer uma próxima live só de ações judiciais também. Assim que tiver uma movimentação significativa nesses processos que nós tratamos hoje, ou em alguns outros, eu acho que já é suficiente para a gente fazer uma nova live. E essa proximidade também com a diretoria, com os conselheiros que estão acompanhando hoje a nossa live, e a nossa banca de advogados é de suma importância também para continuar esse ritmo de credibilidade e confiança que nós temos nas nossas bancas, né? Para mostrar todo esse percurso, essa luta que foi até hoje, né? Para mostrar as dificuldades também, os caminhos que nós seguimos. Eu acho que o colega merece saber isso. Hoje há muita desinformação, como eu disse, há muita fake news que acaba colocando em xeque, colocando em dúvida o nosso trabalho, o trabalho de nós todos, né? Então, essa live serve para a gente, numa espécie de cara a cara aqui diferente, a gente mostrar, né, o que fez e as dificuldades que nós passamos até agora e tudo que a gente fez na tentativa de conseguir o melhor para os colegas. Tá? Então, queria deixar aqui meu agradecimento de novo a todos os colegas que participaram. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, no nosso canal, e as perguntas, os nossos amigos aí, parceiros das bancas, vão nos ajudar a responder. Como o Werneck disse, aquelas que não têm o cunho individual, para que não tenha nenhum tipo de problema, né? Mas qualquer um a gente vai responder posteriormente com o maior prazer, tá bom? Então, boa noite a todos. Nós encerramos aqui essa live e esperamos em breve fazer um novo encontro só sobre ações judiciais também. Obrigado a todos, fiquem com Deus e tenham uma excelente noite.